E hoje nós vamos conversar sobre um tema, capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Misericórdia. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Palavras de Jesus. E a gente consegue perceber já nessas palavras, há 2000 anos, Jesus falando sobre a lei de causa e efeito. Olha que interessante. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Nós temos aí a lei de causa e efeito, né, se realizando. Para a gente falar sobre misericórdia, que é um tema profundo e abrangente, que toca muito de perto as nossas vidas, e tem uma consequência muito grande, muito importante sobre o nosso estado íntimo de felicidade ou infelicidade, torna-se necessário e importante lembrar que todos nós vivemos e estamos num processo de evolução contínuo, onde podemos estacionar algumas vezes, porém nunca retroagir, nunca voltar, né? E por essa razão, sabemos da nossa relativa inferioridade em relação às leis divinas, em relação às leis naturais, demonstrando aí, de certa forma, a nossa infância espiritual ainda, embora sejamos adultos no corpo, uma relativa infância espiritual, saindo agora, nesse período de regeneração da humanidade, da infância, como se estivéssemos indo para a adolescência. E por isso mesmo podemos ainda errar, e erramos muito, cometemos equívocos contra nós mesmos e contra o nosso próximo. Ou seja, o que tem tudo a ver com o título, né, do nosso estudo de hoje, a gente ofende e somos ofendidos. E a justiça sem amor é como uma terra sem água. Ela fica seca e improdutiva, não produz o que deveria produzir. Por isso, o que faz a justiça divina? O que produz a justiça divina? Nossa reeducação contínua pela misericórdia de Deus. Tema do nosso capítulo. A justiça divina produz a nossa reeducação contínua através da misericórdia divina. Nos permite sermos melhores a cada instante através das oportunidades infinitas que todos nós temos. Nunca consequências eternas, permanentes. Deus não busca punir ou simplesmente eliminar o ofensor. Busca, através do reconhecimento global dos nossos limites que Deus tem, das influências que nós sofremos do meio em que vivemos, das circunstâncias que envolvem os nossos equívocos, os nossos erros, ela, como disse agora há pouco, nos proporciona infinitas oportunidades que são adequadas e úteis ao nosso processo de evolução. Como diz uma lição do Evangelho, a nossa salvação, a nossa felicidade. Por outro lado, como funciona o nosso senso de justiça? A gente viu como funciona a justiça de Deus.
que é perfeita, e não é seca nem improdutiva, é amorosa, né? Como que funciona a nossa justiça? A gente pode dividir rapidamente em duas partes. A nossa justiça, dois pesos e duas medidas em relação a nós, em relação ao nosso próximo. Por quê? Ora eu ofendo e ora sou ofendido. Variando de acordo com o nosso estágio evolutivo. Primeiro, a justiça, para mim, eu busco as páginas de orientação do Evangelho de amor de Jesus. Quando eu erro, quando eu me equivoco, eu busco a orientação do Deus amoroso, do Deus bondoso, do Deus misericordioso, porque eu quero misericórdia, né, para que eu seja realmente feliz. Por outro lado, a segunda parte, para o meu próximo, quando eu sou ofendido, eu busco as páginas do Antigo Testamento, das leis de Moisés, ou seja, um Deus implacável, duro e vingativo. Normalmente é isso que acontece conosco. A gente vê o cisco no olho do próximo, bem pequenininho, mas a gente não vê o galho, o tronco que tem nos nossos olhos, né? Mas a gente já sabe que não é assim que deve ser e precisa acontecer. Pelo menos a nossa inteligência já consegue entender que isso não é justo. Não pode ter dois pesos e duas medidas. A justiça é uma só. Porém, os nossos sentimentos ainda se alteram com muita facilidade diante das situações da vida, principalmente quando nós somos ofendidos. Os nossos sentimentos se alteram muito para o lado negativo. E a misericórdia, conforme nos ensina Jesus, ela se manifesta no esquecimento e no perdão das ofensas. Depois a gente vai desenvolver na sequência um pouco mais esses dois termos e a gente vai percebendo que a misericórdia de Deus tem um significado muito mais abrangente do que simplesmente o esquecer e o perdoar, que são tão importantes nesse processo. E esquecer e perdoar são características próprias das almas elevadas. Então, a misericórdia, por essa razão, a gente vai vendo e confirmando isso no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o complemento de um conjunto de coisas, de sentimentos, o complemento da brandura, da calma, da paciência, da mansidão e da caridade, do amor e da caridade que já existem nas almas evoluídas e que nós estamos a caminho. Essas almas são evoluídas porque os sentimentos que elas nutrem são harmônicos com as leis de Deus, com as leis divinas. O que elas fazem são reflexos do que sentem, do que pensam. Então, toda vez que a gente deixa os nossos sentimentos se alterarem, distanciando-os das qualidades das leis naturais, de que forma? Transformando-se em cólera, raiva, ódio, rancor. A gente pode imaginar aí todos os tipos de sentimentos negativos. Toda vez que a gente se deixa levar e os sentimentos se alterarem para esse estado, a gente vai dar uma demonstração clara da nossa inferioridade ainda. E a gente vai ter muita dificuldade em controlar
a situação, os sentimentos, esses sentimentos, e entender o que está acontecendo. E mais ainda, né? Esquecer e perdoar as ofensas que recebemos. A alma imperfeita como nós é sempre ansiosa, é melindrosa, é cheia de amargura, vive em constante sofrimento, vive uma febre interior que nunca tem paz, que nunca tem felicidade, aquela que a gente tanto busca. Já a alma evoluída, como nós estamos vendo, ela é sempre calma, é sempre branda, caridosa. Então dá para a gente começar a entender por que elas conseguem entender e compreender as coisas, perdoar e esquecer as ofensas. Mas vamos lá. Nos parece bem claro, então, que para ser feliz verdadeiramente, é necessário não só perdoar e esquecer as ofensas sempre. É preciso conquistar esses sentimentos, essas virtudes, que são base daquilo que nós estamos estudando, o perdão e o esquecimento, né? A misericórdia no contexto geral. Toda vez que eu não conseguir perdoar, eu vou continuar na minha infelicidade interior, em meu inferno, em que eu carrego comigo para onde eu vou. Por isso que Jesus respondeu a Pedro: não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Nós vamos encontrar em Mateus. Ou seja, necessitamos perdoar infinitamente, quantas vezes forem necessárias. Irá chegar um momento que nem ofendido eu mais serei. Não me sentirei ofendido. Olha que diferença. E aí eu não vou mais ter a necessidade de perdoar. Porque se nem ofendido eu fui, por que terei a necessidade de perdoar e esquecer uma ofensa? Então, para que sejamos assertivos, efetivos nesse processo, que a gente está falando de um processo evolutivo, não podemos ficar na superficialidade dos atos ofensivos que nos cometem, que chegam até nós. Precisamos aprofundar para analisar o contexto global das causas que fizeram o outro praticar essa ofensa, os motivos que o fizeram praticar, o seu estado psicológico, emocional, como ele é. Visualizar o ser total, não só o lado sombra dele, porque a gente tem essa característica de ver no outro só o lado ruim. Ver o seu lado luz também, né? Como nós. Então a gente precisa ter uma visão mais justa, mais correta, mais lúcida do que está acontecendo para a gente começar esse processo dentro de nós. Então a gente vai percebendo que nesse processo nós podemos encontrar 2 tipos de perdão. O primeiro é o perdão dos lábios, consequência natural do nosso inferno interior ainda que vivemos. É um simulacro, né? A gente finge perdoar porque tem alguns interesses por trás. É uma consequência natural do nosso orgulho. Em algumas vezes, na maioria das vezes, a gente sente um prazer em ver o sofrimento do adversário. A gente acha que isso é felicidade. E isso
consequentemente, nos faz recusar a conciliação. Na verdade, eu nem pensava em me reconciliar, não era isso que eu queria quando do perdão dos lábios. E a gente impõe nessas situações condições para o perdão e para a reconciliação. Olha que interessante. É uma situação construída, não é uma realidade. Eu estou fingindo uma coisa justamente porque eu tenho tudo isso dentro de mim ainda, esse estado de inferioridade. Não tenho essas virtudes, pelo contrário, tenho vícios que sufocam essas virtudes que nós trazemos em estado latente. E nós passamos também a conhecer o verdadeiro processo do perdão, né? Que é o perdão do coração, é o perdão real, que é, ao contrário do inferno interior que nós carregamos, é consequência do nosso céu interior, ou pelo menos o caminho que estamos percorrendo para atingir esse céu interior. No começo, isso acontece com esforço, isso é natural. A gente precisa se esforçar para conquistar esses sentimentos e praticar isso que nós estamos estudando. Mas é necessário que isso seja sincero, que nós tenhamos uma vontade e que ela seja sincera de que isso se realize, que isso se efetive. E aí, naturalmente, a gente vai conhecendo, se colocando no lugar do outro, como dissemos agora há pouco, né? Vai entrar um outro sentimento que a gente vai começar a desenvolver, que é o sentimento da compaixão, da piedade, da gente se colocar no lugar do outro também, mesmo no erro. Está errando, por que ele está errando? E se fosse eu errando, como é que eu gostaria que agissem comigo quando eu estou errando? Então nós começamos a compreender esse contexto diante das leis de Deus, que nós já conhecemos, a nossa inteligência já nos mostra que esse é o caminho, mas os sentimentos ainda nos prendem no chão. A gente começa a compreender e começa a exercitar o esquecimento, perdão e o esquecimento das ofensas. Então aqui vale a pena lembrar que esquecer as ofensas não é esquecer fisicamente, e eliminar a memória da nossa alma ou do nosso cérebro, porque isso não ocorre. O esquecimento das ofensas é você não ter a necessidade de ficar revivendo a situação que te causou sofrimento. Esquecer aquelas emoções negativas vividas e sentidas. Esquecer as mágoas, esquecer o ressentimento. Mas as memórias vão ficar lá registradas, eu vou aprender a lidar com elas, ou melhor, vou aprender a compreendê-las, o contexto todo, com o auxílio dos sentimentos que eu vou adquirindo. E naturalmente eu vou ter uma postura diferente diante da situação, e eu vou me dispor à reconciliação sempre que for necessária. E auxiliar sempre o outro lado, inclusive a parte que me ofendeu. Então, esse é o processo do perdão real, do coração. Não somos santos ainda, não somos puros ainda, mas o que Deus analisa em nós, no nosso comportamento, é exatamente o desejo sincero, o esforço real de trilhar esse caminho. Nós vamos errando, nos equivocando ainda, mas o processo de sinceridade tem uma força enorme no contexto, principalmente quando a gente fala do auxílio da espiritualidade, do nosso anjo protetor, daquele que está conosco
constantemente esperando um momento de abertura espiritual para nos orientar para o bem. Então, quando eu me disponho, né, me predisponho com sinceridade a colocar em prática aquilo que a minha inteligência já reconhece como justo e como correto, eu me esforçando nesse sentido, a espiritualidade toda, amiga superior, vai me ajudar, vai me potencializar muito para que eu continue de uma forma exponencial a crescer em direção à felicidade. Isso é muito importante a gente ter em mente. A gente pode lembrar de alguns aspectos desse processo que nos ajudam a compreender melhor, né, todo esse contexto. Um exemplo, nós não devemos perdoar esperando que o outro reconheça que errou e que peça perdão. Olha que interessante. O meu perdão não depende da condição do outro. Às vezes nós vamos perdoar de forma oculta e vamos ter que nos proteger da atuação do ofensor. Mas isso é muito importante, porque isso é reflexo da minha compreensão do contexto, que existe um Deus misericordioso, amoroso, que nos cuida, da sua justiça. Se eu fui ofendido é porque teve uma causa, ou nessa vida ou em outra, que era importante para o meu aprendizado. Eu, então, consegui aproveitar a situação e estou trilhando a passos firmes a minha felicidade, mas eu consigo compreender que o outro ainda não consegue ter essa visão, compreensão geral do contexto. E aí ele necessita, como da misericórdia de Deus, ele pode receber a misericórdia minha, nossa, não piorando a minha situação e também não piorando a situação para ele, porque ele mesmo, se ele não aceitar, ele já estaria dificultando a situação para ele. Um outro aspecto de perdoar é que, às vezes, perdoar não significa eliminar a dor. Olhem que interessante. Às vezes eu terei que conviver com a dor ainda por um tempo, mas eu consigo, no processo, entender, compreender, trabalhar os meus sentimentos e conseguir desenvolver a prática do perdão. Então, às vezes eu vou perdoar, eu vou precisar perdoar e ainda conviver com a dor. Faz parte do nosso estágio evolutivo. Um outro aspecto interessante é que perdoar não é negligenciar a justiça. Não a justiça de Deus, que a justiça de Deus não precisa de nós para que ela ocorra. Às vezes a gente perdoa uma situação que é particular, que é individual, mas o que a pessoa fez não fez mal só a mim, fez mal a mais pessoas. E ela pode estar cometendo esse mal, ainda continua cometendo, e fazer mal a outras pessoas. E às vezes eu preciso chamar a polícia. Às vezes eu preciso denunciar. Para que a nossa justiça em sociedade seja realizada. Se for preciso, essa pessoa tem que ser tirada do contexto social para que não prejudique mais pessoas. Então, perdoar. Eu perdoo a pessoa em si que cometeu, mas às vezes a justiça aqui dos homens, de acordo com as leis, precisa ser realizada.
Um outro aspecto, perdoar não é confiar, não significa confiar. O Sandro Klinger coloca uma situação que eu achei muito interessante, que nos faz pensar a respeito desse aspecto do perdoar. Uma pessoa, às vezes, ou aconteceu dessa pessoa me abusar sexualmente quando eu era criança. E essa pessoa é um parente meu. Quando eu for mais adulto e tiver os meus filhos, eu poderei deixar os meus filhos sob cuidados dessa pessoa? Será que eu tenho certeza que não vai acontecer a mesma coisa? Então, às vezes, perdoar não é confiar. Você perdoa a pessoa, a individualidade, eliminando todo esse processo do mal que fica nos vinculando por séculos. Eu perdoo, mas eu tenho que manter a minha integridade, nos precavendo, nos prevenindo de certas situações que a gente tem certeza que às vezes a pessoa ainda pode se equivocar, então eu tenho que me precaver. E perdoar, um outro aspecto, nem sempre é se reconciliar efetivamente. Está ligado muito diretamente com aquele primeiro aspecto que a gente falou, de que o outro não reconheça que errou e venha pedir, perdão. Às vezes a gente vai perdoar e não vai conseguir se reconciliar ainda, justamente porque depende do outro para que isso se efetive. Nesse capítulo, nós temos também uma lição que Kardec traz, dizendo o seguinte: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho. Olha que interessante. Por quê? A gente já viu nesse contexto que o meu estado íntimo depende do perdão. Mas o reconciliar-vos teria uma importância em que sentido diante dessa lição? Então, o Espiritismo desenvolve para a gente dizendo o seguinte: na prática do perdão, além do efeito moral, que é esse que a gente está estudando, alcançar a paz e a tranquilidade aqui e no futuro, e merecermos o perdão de Deus, além de causa e efeito que a gente comentou lá no início, há também o efeito material. Que efeito é esse? Então, a morte não nos livra dos nossos inimigos. Essa é a causa da maioria dos casos de obsessão que apresentam certa gravidade. Então, toda vez que a gente tiver uma situação de ofensa, de sofrimento entre duas ou mais pessoas, que a gente consiga trabalhar para a reconciliação. Porque a gente está, nesse sentido, trabalhando para a nossa felicidade, não só moral, agora e no futuro, mas também para a nossa felicidade material, para evitar exatamente essas inimizades que duram séculos e que carregam processos de vingança, de obsessões, que a gente acaba sofrendo o efeito material em outras vidas. E até mesmo nessa, porque a pessoa desencarna e leva aquele ódio, aquele sentimento negativo que ela não tem condição, não consegue ainda se desvencilhar, se controlar, e vem praticar a sua vingança, sobre nós. Essa lição também traz para a gente a questão do julgamento do próximo. Eu já comentei no início, tira primeiro a trave do nosso olho, Trabalhar constantemente
para retirarmos de nossa alma, para eliminarmos de nossa alma o sentimento do orgulho. E esse sentimento é aquele, quando nós estudamos lá o primeiro mandamento, qual é o maior mandamento, né? Foi perguntado a Jesus. O maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Então, quando eu não trabalho, eu não exercito esse mandamento em mim, de me entender filho de um Pai, de uma inteligência suprema, amorosa, misericordiosa, quando eu não entendo isso, eu deixo se instalar em minha alma, em meu coração, o sentimento do orgulho. E aí eu me entendo autossuficiente, eu não preciso de ninguém, eu preciso só de mim mesmo para ser feliz na vida. E vou deixando esse sentimento do orgulho, que é o pai de todos os vícios, que neutraliza o desenvolvimento das virtudes. Então, essa conquista nos ajudará muito em nossa capacidade de nos entender também necessitados da misericórdia de Deus, de praticar a misericórdia, e necessitamos da misericórdia do outro também. Então, a gente tira a trave do nosso olho, essa sujeira em nossa alma que não nos permite nos enxergar melhor e enxergar o nosso próximo como nosso verdadeiro irmão. E, consequentemente, não julgar para não ser julgado. Olha que interessante, a gente vê aqui de novo a lei de causa e efeito, Jesus trabalhando a lei de causa e efeito. Mas não julgar, e eu costumo, nos estudos que eu faço, Kardec até desenvolve esse assunto, julgar é necessário, ou melhor, conhecer todos os elementos, todas as informações que fazem parte de um ato, de um fato, de uma situação. Eu preciso conhecer, eu preciso analisar. O que eu não devo fazer é condenar ninguém. É importante conhecer o bem e o mal nosso e dos outros, mas não para condenar ninguém, mas é justamente para ter uma visão lúcida do que ocorre. E aí a gente trabalha também essa questão do desenvolvimento das virtudes do sentimento em nós mesmos. Então, quando conseguimos compreender exatamente tudo isso, todo o contexto muda. Passamos a não reagir mais diante das situações. Nós passamos a pensar mais, a tentar entender melhor tudo o que está acontecendo, não nos condenar, amar o próximo como a mim mesmo e, consequentemente, não condenar o outro. E aí a gente começa a devagar, entendendo tudo isso, a perdoar as ofensas e a esquecer todo esse contexto negativo que nos faz sofrer. É como eu coloquei lá atrás, no começo do estudo, vai chegar um momento em que isso vai se tornar tão natural em mim, em nós, que eu não vou me sentir nem mais ofendido. E aí eu não vou ter necessidade de perdoar. Olha que interessante. Eu acabei de falar agora, né, nessa necessidade de distinguir o mal. Mas distinguir o mal para auxiliar e aprender a evitá-lo. Então, quando a gente analisa o comportamento do outro, acabei de falar agora há pouco que em determinadas situações no futuro,
nós não nos vamos sentir nem ofendidos. Mas não quer dizer que eu não terei a consciência de compreender se o que a pessoa fez foi certo ou errado. A gente vai ter essa compreensão. E aí eu tenho como agir, podendo auxiliar a pessoa, se tivermos abertura, com amor, com respeito, de poder ajudá-la no processo de evolução dela. E a evitar, se caso eu ainda tenho em mim tendências, se eu vejo uma pessoa cometendo mal, e eu entendo que aquilo é um mal, o sábio é aquele que aprende com os equívocos alheios. E, como nos ensina Jesus, perdoar primeiro, antes de pedir perdão a Deus. Nós temos isso na prece de Pai Nosso. Dizer nunca perdoarei é pronunciar a própria condenação, lei de causa e efeito. Só serei perdoado se perdoar, ou seja, só serei feliz se espalhar a felicidade. E sofro ofensas ainda nessa vida, é porque ainda tenho coisas a aprender, ainda tenho débitos com a lei, mas esses débitos são consequência daquilo que ainda preciso aprender e conquistar dentro de mim. Então, misericórdia é o tema do nosso capítulo de estudo hoje. Não é simplesmente só, entre aspas, só, né? Porque é uma das coisas mais difíceis que a gente tem na vida, que é perdoar e esquecer as ofensas. Mas misericórdia é um contexto muito maior. Estamos falando de Deus, estamos falando de nós. O sentimento da misericórdia, ele é um conjunto de sentimentos que nós temos em nossa alma, que diante das situações da vida, das dificuldades que nós vivenciamos, a gente começa a entender melhor o próximo, a gente começa a se colocar no lugar do próximo, a compreender a situação dele, os motivos que o faz cometer equívocos, a sua ainda relativa infância espiritual como ainda a minha. Então esse sentimento a gente conhece como compaixão, como piedade. Então a misericórdia, ele começa nesses sentimentos e até em outros que são a base. E aí Jesus nos ensinou lá da mansidão, da paciência, da calma, e poder viver a vida sem pressa, sem agir sem pensar. Então, é um conjunto de sentimentos e de conhecimentos intelectuais que juntos, diante de alguém que sofre, porque alguém que comete erros e me ofende, e ofende as pessoas, com certeza é alguém que sofre também. Então é um conjunto de sentimentos que nos faz entender melhor o outro com base naquilo que eu, naquilo que eu também sinto. É o conjunto daquilo que nós temos no último capítulo é a última lei do Livro dos Espíritos, que é a lei de justiça, de amor e de caridade. Então a misericórdia é um conjunto de tudo isso que
se manifesta concretamente, então, aí no perdão e no esquecimento das ofensas.